A fé nunca olha para as circunstâncias, mas sim para a promessa de Deus. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema, fé que gera milagres. No livro de Jó, no capítulo 9, verso 10, nós lemos: Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. No segundo parágrafo, nós podemos ler: como anda a sua fé em Deus? Essa pergunta é importante, porque todos os milagres se materializam por meio da fé. A fé vai além de uma simples confiança ou sentimento, diz respeito a tomar atitudes. Quando eu olho essa temática, Deus trouxe ao meu coração para ministrar sobre 4 características dessa fé que gera milagre. O livro de Jó nos apresenta um homem que, mesmo sendo fiel, íntegro a Deus, enfrentou momentos de adversidade. E em meio a esse sofrimento, Jó reconhece a soberania e o poder de Deus. Jó ele faz essa declaração que o Senhor realiza milagres incontáveis, muitos dos quais estão além da nossa compreensão. O Deus que fez milagre no passado é o mesmo, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o Deus que fez milagre no passado está vivo e não mudou. Quais são as características dessa fé que nos faz acessar, em muitos casos, o milagre de Deus para a nossa vida? A primeira característica é uma fé que ela confia no impossível. Ela confia que Deus pode fazer o impossível. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lucas, capítulo 1, verso 37, nos faz uma pergunta pertinente. Porque para Deus haverá impossíveis em todas as suas promessas? Não, nós sabemos que nada é impossível para Deus. Então, é uma fé que ela tem certeza de que Deus é capaz de realizar o impossível. Um exemplo bíblico disso é a mulher do fluxo de sangue. Ela vai dizer assim, se tão somente tocar, sararei. Ela tinha uma convicção de que aquilo que os médicos não puderam fazer por ela. Só que quando ela olhou para Jesus, ela disse: Ele pode fazer o que é impossível para mim se tornar possível. A segunda característica dessa fé, antes disso, só confere se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, toque no botão preto logo abaixo, inscrever-se. Postamos devocional e estudo bíblico para que você possa crescer na sua relação com Deus. A segunda característica dessa fé que alcança o milagre é uma fé que persiste mesmo diante dos obstáculos. Marcos 11, verso 3 diz: Porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Nós observamos que a fé começa onde a visão humana termina. Alguns atribuem essa fala a Moody. A fé inabalável se mantém firme mesmo diante das adversidades. E aqui eu tenho que lembrar novamente da personagem que nós estamos usando aqui, que é a mulher do fluxo de sangue. Porque se ela creu que Deus tinha poder para fazer o impossível, quando ela se deparou com aquela multidão, a multidão era o obstáculo da mulher do fluxo de sangue. A multidão era o monte que estava diante dela para ela poder acessar, chegar até Jesus. E ela não se paralisou diante da multidão, diante da dificuldade, mas ela continuou caminhando. E aí, esse caminhar dessa mulher nos leva ao terceiro passo. A terceira característica da fé que alcança milagre é uma fé que nos faz dar passos concretos. Tiago capítulo 2, verso 17 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Ela olhou aquela multidão, ela falou assim, eu tenho que produzir a minha obra de fé. Eu vou caminhar entre a multidão. Olha que
Jesus era espremido por toda aquela multidão, mas quando ela toca, Jesus para e diz: alguém me tocou. Porque o toque que Jesus sente não é simplesmente o toque da mão daquela mulher, mas é o toque da fé dela. John Wesley afirma que a fé genuína não fica apenas no coração, mas se expressa na ação. A mulher do fluxo de sangue, ela agiu em meio ao obstáculo. Ela continuou focada em meio às adversidades. Ela caminha diante dos seus problemas porque ela está focada em Deus. Porque nós temos que entender que muitos querem ver milagres, mas não querem agir em obediência. O milagre acontece quando obedecemos à voz de Deus. Ela persistiu, ela caminhou. A quarta característica dessa fé que nos ajuda a acessar milagres é que ela é uma fé que se baseia no caráter de Deus e não na circunstância. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Romanos vai complementar esse texto no capítulo 4 dizendo: e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse texto está falando de Abraão, e Abraão creu na promessa, mesmo quando todas as circunstâncias diziam ao contrário. Ele já era velho, Sara já havia passado o costume das mulheres, mas Abraão creu no que Deus falou e não no que os seus olhos viam. Os seus olhos viam impossibilidades, os seus olhos viam não tem como, os seus olhos viam barreiras, mas os olhos da fé fez Abraão ver o sobrenatural. Porque a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas da nossa confiança absoluta no caráter de Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus e descobrimos que o caráter de Deus é bom, nós sabemos que Deus vai fazer com que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A conclusão que nós podemos chegar é que a fé genuína não depende da circunstância. A fé que gera milagres não desiste diante dos desafios. A fé verdadeira é acompanhada de ações concretas e que a nossa confiança deve estar não no que vemos, mas no caráter de Deus. Jeremias capítulo 32, verso 27 vai dizer: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Com certeza, não há nada difícil nem impossível para Deus. Então confie, escreva comigo aqui nos comentários: eu creio no Deus dos milagres. Mas se porventura você está aqui nesse devocional e fala: pastor, eu tive fé, eu confiei, mas mesmo assim eu não alcancei o meu milagre, e eu estou confuso diante desse devocional que fala que quando a gente tem fé a gente alcança. E eu não estou aqui para menosprezar a sua fé e fazer como muitos por aí dizem: se você não alcançou o milagre é porque lhe faltou fé. Não. Às vezes nós vamos ter fé e o milagre não vai acontecer. E eu explico melhor isso nesse vídeo que está aparecendo aqui. Quando Deus não faz o que Ele pode fazer. Se você está passando por esse dilema, clica nesse vídeo e nos encontramos nele. E se você quiser estudar comigo o curso Cristo Revelado no livro de Gênesis e quer conhecer o curso por dentro antes de adquiri-lo, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço, até o próximo devocional, compartilhe e inscreva-se aqui no canal.